You had plans, and look where that got you. I just did what I do best. I took your little plan and I turned it on itself. No vídeo de hoje vamos analisar uma cena de O Cavaleiro das Trevas de 2008, o filme, com falas do Coringa e do Harvey Dent, para aprender inglês de verdade. Nada de tradução rasa, eu vou mostrar como as expressões funcionam no inglês falado. Phrasal verbs, gírias, entonação e aqueles pontos gramaticais que sempre confundem. Depois de cada trecho, eu explico os pontos mais importantes e fica comigo até o final, porque você certamente vai notar melhora no vocabulário, na compreensão auditiva e na segurança gramatical. Então bora pro vídeo sem enrolação. Vamos ver aqui a parte 1. Hi. You know, I don't want there to be any hard feelings between us, Harvey. When you and Rachel were being abducted. Hi, you know. O que quer dizer? Qual a tradução disso daqui mais natural? Olá, sabe, tá ligado? O Coringa chegou e falou, pô, tá ligado? Olá, você sabe? Oi, então, você sabe? Aí depois, I don't want there to be any hard feelings between us, Harvey. Não quero que fique nenhum ressentimento entre nós, Harvey. Aqui eu coloquei de vermelho, don't. Don't é uma contração do do not. Do not. Mas você pode escrever don't. I don't want there. There tá em amarelo, não aponta para um lugar. Não quer dizer que você está apontando para um lugar. O Coringa está apontando para um lugar. Na verdade, só introduz a existência de algo. To be eu coloquei em sublinhado, para você perceber, ele está no infinitivo. Any hard feelings. Hard feelings significa ressentimento, mágoa. E between us quer dizer entre nós. Aí depois ele segue. When you and... Aí depois dá uma pausa, aí o Harvey grita, Rachel! Rachel! Quando você e a Rachel, aí depois ele segue. Rachel were being abducted. Quando você e a Rachel foram sequestrados. Então perceba, você só vai usar o was com sujeito singular. Nesse caso, o were, ele tá um sujeito no plural. Tá falando do Harvey, o Coringa tá falando do Harvey e da Rachel. You and Rachel were being abducted. Se o Coringa estivesse falando só da Rachel, seria Rachel was being abducted. Agora, como tá falando do Harvey e da Rachel, aí tem que ser were being abducted. Vamos aqui pra parte 2. I was sitting in Gordon's cage. I didn't rig those charges. Your man, your plan. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? Então aqui, I was sitting in Gordon's cage. Eu estava na cela do Gordon, ou na prisão do Gordon. Então, was, tá aqui em amarelo, é o passado do verbo to be, para a primeira ou terceira pessoa do singular. Gordons, você perceba que eu só coloquei em amarelo o Gordons, tá contraído? Gordons. Aqui é possessivo. E um ponto de atenção, esse S também pode ser contração de is em outros contextos, mas aqui tem um significado de posse. Então, tem um exemplo que eu gosto bastante daquele videogame do Five Nights at Freddy's. Esse é um jogo que eu gosto bastante. Então, tá falando Freddy's é uma questão de posse. McDonald's, aí você percebe que tem um Szinho. Não é o is, uma contração do is. Como tá falando Gordon's cage, tá falando da prisão do Gordon. I didn't rig those charges. Eu não forjei, armei, manipulei essas acusações. Didn't é uma contração do did not, negativa no past simple. E depois do did ou did not, didn't, o verbo volta à forma base. No caso é o rig, o verbo. E aí não vai ficar rigged. Ele vai ficar rig, porque já tem o didn't, aí depois o verbo vai ficar na forma base, rig. Those charges, eu coloquei em amarelo aqui, those. O those indica algo mais distante do falante. These seria mais próximo, então você não vai colocar these, você vai colocar those. É algo mais distante. Agora, se fosse algo mais próximo, você colocaria these. Eu sei que é bem abstrato, mas só que se você for entendendo o contexto e a forma de como você quer expressar no inglês, aí você já percebe. Those já cabe melhor nessa frase, faz mais sentido do que these. Aí o Harvey fala, your man, your plan. Seus homens ou capangas, seu plano. E aqui não tem tanta dificuldade e não precisa fazer tanta análise. Aqui qualquer pessoa já consegue entender o sentido. Aí o Coringa fala, do I really look like a guy with a plan? Eu realmente pareço o tipo de cara que tem um plano, ou eu realmente pareço um cara com um plano? Então perceba que o do em amarelo é o auxiliar usado para formar perguntas no simple present. Então você começa com a pergunta, do I know this piece? Do I know something? Começando a pergunta, você já usa esse auxiliar, o do.
Então a tradução, eu realmente pareço o tipo de cara que tem um plano, ou eu realmente pareço um cara com um plano. Aí depois o Coringa fala, you know what I am? Você sabe o que eu sou? Então a forma completa seria, do you know what I am? Mas é comum omitir o do, né? Como esse daqui em amarelo. É comum omitir o do em fala rápida para dar um efeito dramático também, como acontece aqui nessa cena. Então ele já falou direto. You know what I am? Parte 3. I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. Primeira frase aqui, I'm a dog chasing cars. Sou como um cachorro que persegue carros, ou sou um cachorro perseguindo carros. I'm, que tá em amarelo, é uma contração do I am. E nessa frase, ele quer dizer que age por impulso, sem objetivo prático, e é uma metáfora. Obviamente, ele não faz planos. O Coringa não é um cara que faz planos. Segunda frase. I wouldn't know what to do with one if I caught it. Eu não saberia o que fazer com um se eu o pegasse. Ou se eu pegasse um, eu não saberia o que fazer com ele. Ele tá falando do carro, né? A dog chasing cars. Ele tá falando aqui do carro nessa frase aqui. Perceba que tem uma estrutura condicional. Wouldn't é uma contração do would not. Ele tá aqui na negativa. Tem o verbo na principal. Tem o if. E tem o past simple na subordinada, que é if I caught it. É a forma de hipótese. Caught, ele tá em amarelo, é o passado e também o particípio de catch. E aqui aparece como past simple na oração if I caught it. E lembrando que one refere-se ao carro. Aí depois, you know, I just do things. Sabe, eu simplesmente faço as coisas. Ou, sabe, eu só faço as coisas. Então aqui não tem tanta dificuldade para entender e não precisa de tanta análise assim. Parte 4. The mob has plans. The cops have plans. Gordon's got plans. They're schemers. Schemers trying to control their little worlds. A primeira anotação, the mob has plans, the cops have plans. A máfia tem planos, os policiais têm planos. Então tem uma diferença entre o has e o have. Tem tudo a ver com concordância verbal. O has com a terceira pessoa do singular, the mob has. E o have com plural, the cops tá aqui no plural. The cops have. Então, ambos os grupos têm estratégias. Ambos os grupos, que no caso a máfia, né? E também os policiais que o Coringa tá falando, eles fazem planos. Eles têm planos. Mob, dá pra ver que aqui não tá no plural. Então, has, tem que ser um has. Aí como aqui tá no plural, cops, tem que usar o have. Aí ele continua. Gordon's got plans. O Gordon tem planos. Gordon's aqui, Gordon has. No caso aqui seria uma posse. E não é Gordon is. Gordon is. É semelhante àquele outro exemplo que eu falei antes, né? Aqui, esse S tem mais a ver com posse, uma questão possessiva, ao invés de você usar o is. E aqui o got, depois do Gordon's, não está funcionando como passado nesse caso. É a construção coloquial de have, has got, que significa have. I've got a car, I have a car. É um exemplo. I've got a car, eu já usei a contração, e tem o I have a car, que é sem contração. Então, embora o got possa ser passado de get, aqui é apenas parte da locução have got, usada no presente. You know, they're schemers. Sabe, eles são maquinadores, conspiradores, cheios de planos. They're, aqui, é uma contração do they are. Schemers tem um nuance de negativa. Então, se a gente for pensar em planejadores, o significado de schemers é literal. Mas maquinadores, conspiradores, tramadores transmitem melhor o tom pejorativo aqui na fala original do Coringa. Aí depois, schemers trying to control their little world. Ou seja, maquinadores tentando controlar seus pequenos mundinhos. Ou tramadores tentando controlar seus mundinhos. O their, que eu coloquei em amarelo, é um pronome possessivo que retoma os schemers. Os schemers que ele tá falando, para não precisar repetir. Então, ele já colocou o there. Vamos para a parte 5. I'm not a schemer. I try to show the schemers how pathetic their attempts to control things really are. I'm not a schemer. Eu não sou um maquinador, não sou um tramador, um cara cheio de planos. I am já tem a contração do I'm, mas aí tá na negativa. I'm not. Depois, I try to show the schemers how pathetic their attempts to control things really are. Ou seja, eu tento mostrar aos maquinadores o quão patéticas são, na verdade, as tentativas deles de controlar as coisas. Então, try, eu coloquei em sublinhado, transmite ação habitual.
esforço repetido. Aí aqui eu coloquei their em amarelo, attempts, as tentativas deles, sabe, dos maquinadores. Retorna para os schemers do Coringa que ele tá falando. Parte 6. So when I say that you and your girlfriend was nothing personal, you know that I'm telling the truth. It's the schemers that put you where you are. Primeiro aqui, so when I say, então quando eu digo, portanto, quando eu digo that you and your girlfriend was nothing personal, que o que aconteceu com você e a sua namorada não foi nada pessoal, então eu já coloquei was em amarelo para você perceber que não é were, pois o Coringa não está falando do Harvey e sua namorada. Ele está falando do que aconteceu. Por isso tem o was. Então, nesse caso, o sujeito real é what happened, o que aconteceu. What happened. E isso está no singular. Aí por isso que o was, aqui o was concorda com esse sujeito. Então perceba que o contexto pode determinar a forma de como você vai falando, ok? Então não confunda o was com were aqui. Depois, you know that I'm telling the truth. Você saberá que eu digo a verdade. Você saberá que estou falando a verdade. You, tá aqui em amarelo, é uma contração do you will. Você saberá, tá no futuro. I'm telling é uma contração do I am, estou dizendo, estou falando, tá no present continuous, transmite ação no momento da fala ou afirmação contínua. It's the schemers that put you where you are. Ou seja, foram os maquinadores que te colocaram onde você está. Ou quem te colocou aí foram os maquinadores. It's, uma contração do it is, e o put tá no passado, para você perceber. Uma forma igual ao da base, que é o put. E vamos para a parte 7. You were a schemer, you had plans, and look where that got you. I just did what I do best. Primeiro aqui, you were a schemer, you had plans. Você era o maquinador, você tinha planos. You were, coloquei o were em amarelo. É o passado de to be. Você era, vocês eram. Aqui é você no singular dirigido ao Harvey. You had. O had tá aqui em amarelo também. É o passado de have. Você tinha. And look where that got you. E olha onde isso te colocou. E olha onde isso te levou. Olha onde isso te colocou agora. O that, que eu coloquei em sublinhado, refere-se ao fato anterior. Ser maquinador, ter planos. E o got é o passado de get. Aqui no sentido de levar, colocar, resultar em. Terceira colocação aqui, anotação. I just did what I do best. Eu só fiz o que eu faço de melhor. Eu apenas fiz o que faço melhor. Did é o passado do do. Então, quando você está se referindo ao passado, você não vai falar do, você vai falar did. Parte 8. I took your little plan and I turned it on itself. Look what I did to this city with a few drums of gas and a couple of bullets. Então, primeiro, I took your little plan and I turned it on itself. Ou seja, eu peguei seu planinho e virei ele contra você. Took, coloquei amarelo, é o passado do take. Turn on, aqui eu coloquei em verde para destacar bem. Que não é o phrasal verb turn on, no sentido de, que pode significar ligar, atrair, trair, etc. É turn something on itself, fazer algo, voltar-se contra si mesmo, virar algo contra sua origem, inverter algo. Na verdade, o significado, você não liga o plano, você inverte ou usa o plano de forma que ele volta contra quem o criou. Não quer dizer turn on no sentido de excitar alguém ou algo nesse sentido, uma questão mais íntima. Não, ele tá falando de virar contra ele mesmo, contra o Harvey. Eu peguei seu planinho e virei ele contra você. Look what I did to this city with a few drums of gas and a couple of bullets. Olhe o que eu fiz com esta cidade com alguns barris de gasolina e algumas balas. Did, tá no passado do do, novamente. A few, aqui eu coloquei amarelo. Alguns ou umas poucas, quer dizer, mais que duas, geralmente três ou mais, usado com substantivos contáveis. A couple of é literalmente um par de alguma coisa. Então, normalmente dois ou duas. Mas na fala coloquial, às vezes significa algumas. Você tem um uso mais flexível. Então, só perceba essa diferença entre few, couple of. Parte 9. You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan, even if the plan is horrifying. If tomorrow I tell the press that like a gangbanger will get shot. You know what I noticed? Você sabe o que eu notei?
noticed, tá em amarelo, é o passado de notice. Para falar do passado, noticed. Aí depois, nobody panics when things go according to plan. Ninguém entra em pânico quando as coisas acontecem conforme o planejado. Ou ninguém entra em pânico quando tudo sai conforme o plano. Nobody é a mesma coisa que ninguém. Então, a pronúncia, veja uma coisa interessante, uma dica de pronúncia. Você não vai falar nobody. Você fala nobody. É assim que fica a pronúncia. Panics tá na terceira pessoa do singular, do verbo panic. Aí depois o go aqui, acontecer, sair, correr, é no sentido de as coisas vão, de como as coisas vão, acontecem. Então, não é o ir físico, não é você se deslocar fisicamente para um lugar, você andar para um lugar. É falar sobre como os eventos se desenrolam, como os eventos eles movem, eles vão. Depois, even if the plan is horrifying, mesmo que o plano seja horrível, ou mesmo que o plano seja aterrorizante. Em inglês, a frase usa is, tá no presente, em contexto hipotético, em português. O mais natural é usar o subjuntivo seja para tradução. Então vai ficar assim: mesmo que o plano seja horrível, mesmo que o plano seja aterrorizante. If tomorrow I tell the press that, like a gangbanger will get shot. Se amanhã eu contar isso à imprensa, tipo, que um bandido vai levar um tiro, ou se eu disser à imprensa amanhã que, sei lá, um membro de gangue vai ser baleado, perceba que will get shot, eu coloquei o get em amarelo pra você perceber, will get shot, vai levar um tiro ou vai ser baleado, é uma forma coloquial ou passiva. A outra forma neutra, você fala will be shot. Então, não teria gets. Não tem um get que termina com S no final. A forma usada é will get shot. Get shot seria presente simples e teria significado diferente ou um contexto. Então, por exemplo, if I tell them a gangbanger gets shot. Fica estranho, soa estranho. Então, o padrão natural para prever ou afirmar no futuro é will get. Tem o will antes do get, ok? O verbo já vem depois. Parte 10, vamos lá? Or a truckload of soldiers will be blowing up. Nobody panics, because it's all part of the plan. But when I say that one little old mare will die, well, then everyone loses their minds. Primeiro aqui, or a truckload of soldiers will be blowing up. Ou um caminhão com soldados vai explodir. Will be blowing up, will blow up, ou will be blown up. Blow up significa explodir, pode ser intransitivo. Algo explode, the building blew up. Ou transitivo, né? Alguém faz explodir algo, they blew the bridge up. Mas no original, aqui na fala original, will be blowing up é um futuro contínuo, dá um tom de ação acontecendo, vai estar explodindo, vai explodir. Em fala coloquial, isso só enfatiza a ação futura iminente. Então traduzimos naturalmente como vai explodir. Depois, nobody panics. Ninguém entra em pânico. Because it's all part of the plan. Porque está tudo conforme o plano. It's, em amarelo, é uma contração do it is. E depois, but when I say that one little old mayor will die, well, then everyone loses their minds. O que quer dizer aqui? Mas quando eu digo que um prefeito velhinho ou um prefeitinho idoso vai morrer, bem, então todo mundo perde a cabeça. O will, que eu coloquei amarelo, ele está no futuro. One little old mayor, aqui, tem tom condescendente, é o diminutivo. Então, com a idade, fica little, tem o diminutivo desdenhoso, né? Barra desdenhoso. Old, que tá falando da idade. Aí depois, bem, então todo mundo perde a cabeça. Loses termina com S. Percebe que termina com S porque o sujeito gramatical é everyone. Everyone tá na terceira pessoa do singular. There, também tá aqui em amarelo, é possessivo. É possessivo neutro usado com everyone. Então, tá no singular indeterminado. Em inglês moderno é comum usar there como pronome singular neutro de gênero. Everyone loses their mind. Todo mundo perde a sua cabeça. Perde a cabeça. Parte 11. Introduce a little anarchy. Upset the established order. Everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Primeiro, introduce a little anarchy. Introduza um pouco de anarquia. Aqui não tem tanta dificuldade de entender. Segundo, upset the established order.
perturbe a ordem vigente. Established quer dizer estabelecida, consolidada. Então não é established. Aqui termina com o D. Established. Established. Som de D no final. And everything becomes chaos. Então tudo se torna um caos. Becomes, está no presente, é o simple present, usado aqui como consequência. E quarto, I'm an agent of chaos. Eu sou um agente do caos. I am, em amarelo, contração do I am. E você vai usar o an antes de sons de vogal. Então, por exemplo, an agent, an hour. Hour, por exemplo, se eu fosse falar hora em inglês, hour, ele tem som de vogal. Já se eu for falar universidade em inglês, university, usa A, você vai usar o A e não o N, porque o som do university é de consoante. Então, é tudo sobre som e não de letra. Aqui, como eu tô falando agent, você vai colocar o N. An agent. I'm an agent of chaos. Parte 12. Oh, and you know the thing about chaos? It's fair. You live, you die. Now we're talking. Aqui, oh, and you know the thing about chaos. Ah, e sabe qual é a coisa sobre o caos? Ah, e sabe de uma coisa sobre o caos? Bem tranquilo de entender. Ele só não colocou o do you know, sabe? Do you know? Não começou a pergunta assim. Ele já falou, you know the thing about chaos. Então você pode fazer dessa forma também, quando você for falar. Depois, it's fair. It's, contração do it is. E aqui a tradução é justo. É justo. Aí depois o Duas Caras, ou Harvey Dent, né? Porque agora tá parecendo Duas Caras. O cara tá bem malvadão e tal. Ele já soltou a moeda lá, jogou a moeda pra tirar a cara ao coroa. Ele falou, you live, você vive, you die. Mostrou a outra parte da moeda, you die. Então dependendo do que caísse a moeda, de como caísse na mão dele, o Coringa ia viver ou falecer. Aí depois, now we're talking. O Coringa falou, agora nós estamos conversando. Se for falar no sentido literal aqui, agora sim estamos falando a mesma coisa, a mesma língua. Agora sim, agora a coisa ficou interessante. A tradução aqui. Mas se fosse literal, agora nós estamos conversando. We're é uma contração do we are. Mas aqui é a questão bem mais simples de entender. Não tem muita dificuldade de fazer uma análise sobre isso. Então, com esse vídeo, com certeza, né? Eu tenho total certeza que se você prestou atenção, você procurou dar uma estudada nessa análise que eu fui fazendo ao longo da cena, né? Da cena que tem o Coringa e o Harvey, você com certeza já deve ter aumentado a sua compreensão, o seu entendimento, o seu listening. Porque quanto mais você vê sobre filmes, séries em inglês, você assiste mais, você tenta compreender, estudar mais sobre, e também com qualidade, é claro, mais entendimento você vai tendo, melhor vai ser o seu listening, melhor a sua compreensão. E eu fiz essa análise que é claramente para ajudar mais pessoas e também para quem gosta do Coringa, para quem gosta aqui do filme do Batman. E eu peguei essa parte para justamente estar ajudando no inglês, para aproveitar. É uma questão de entretenimento, é uma coisa que as pessoas gostam de assistir e ao mesmo tempo você pode estar aprendendo inglês. Inglês tem a forma chata de aprender, que é só estudar gramática e tal, mas você também pode estar usando aqui os filmes, as séries para você se entreter e ao mesmo tempo aprender inglês. Então essa daí é para mim a melhor forma de estar aprendendo inglês e com certeza é para você também, se você tá me assistindo. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.